Fala, Luiz, beleza? Luiz, a gente criou um código que é um swap simplificado. Para esse código funcionar no cliente-servidor, a gente precisa estabelecer algumas conexões. E a primeira conexão que a gente precisa estabelecer é esse endereço de 127.0.1, que a gente recebe o IP da máquina. Após isso, a gente estabelece essa porta de 1200 que define o servidor TCP. Esse cliente de socket, ele mostra para a gente que é um IPv4 e indica uma conexão TCP. E o connect une a porta com a máquina. O front socket import, ele importa as informações do TCP, do tipo TCP. Aí, para a gente dar início ao cadastramento do aluno, no nosso código a gente precisa falar o nome dele, escrever o nome dele, a disciplina, o total da nota do aluno e o resultado. O total da nota do aluno ele vai ser basicamente a soma das notas que ele vai receber. E o resultado vai ser se ele vai ser aprovado ou reprovado na disciplina. Certo. Agora nós vamos explicar um pouquinho da parte do envio de informações. Ele vai dar um print, que no caso é um cout, né, que a gente vai escrever o nome do aluno. Depois ele vai dar um cin, que é o input, que a gente vai colocar o nome do aluno. No caso, o nome do aluno, se ele tiver um sobrenome, para não dar erro na hora do envio, ele vai acrescentar um underline, para poder evitar de dar esse erro. E na parte de baixo, na linha de baixo, ele vai enviar para o servidor o nome do aluno, vai saltar com uma linha com /n e vai enviar de forma codificada para o servidor para poder fazer o cálculo. Tanto no RA, quanto na disciplina, quanto nas atividades, ele vai seguir esse mesmo processo. Agora a gente fez um looping aí com o for, que no caso, se for 3 notas, primeiro ele vai inserir a nota da atividade avaliativa, que é do tipo input, então vai ser como se fosse CIN, como se fosse CIN, exatamente. E depois ele vai enviar a nota do aluno, vai colocar o /n e vai enviar de forma codificada para o servidor. Isso ele vai fazer, no caso, como a gente deu o exemplo, 3 vezes, né? Que foi no caso de 3 atividades avaliativas. Após ele cumprir essa requisição, ele sai dessa condição. Então agora a gente vai falar sobre a parte do servidor, assim que ele recebe as informações inseridas pelo cliente. Então, para linkar o cliente com o servidor, a gente vai precisar indicar a mesma porta que a gente indicou no cliente, que é a porta 1200. A gente vai ter um server connect que vai indicar que a conexão vai ser do tipo IPv4 e TCP, igual foi no cliente. A gente vai unir esses dois à porta e vai fazer com que ela, como o servidor ele vai ter que esperar o cliente enviar as informações para poder funcionar. Então a gente vai colocar um listen aqui, que vai ser como se ele estivesse escutando o cliente. E vai dar um cout aqui, que vai ser para indicar que o servidor agora está ativo. Aí, assim que o servidor estiver ativo, a gente vai realmente conectar ele com o cliente. Então vai fazer connection socket. Esse EDR aqui vai indicar o endereço da máquina no caso o servidor vai aceitar essa conexão com o cliente. Depois disso, com o cliente conectado, ele vai dar um cout e vai indicar o endereço da máquina que ele aceitou a conexão. E aí a gente entra para a parte de processo mesmo do servidor. A partir daqui, a gente volta para a mesma informação que a gente teve no cliente, que vai ser a gente vai importar as informações para escrever o código mesmo. As informações vai ser do tipo TCP, então socket import.
A gente vai precisar de um nome que a gente vai receber do cliente, a gente vai receber a disciplina, vai fazer o total de aluno, a gente ainda não tem ele pronto, a gente vai só receber primeiro as notas para depois calcular, e o resultado, que vai indicar se ele vai ser aprovado ou reprovado na disciplina. Essa parte aqui, a gente vai basicamente criar um dicionário para receber todas as informações. Um dicionário é como se fosse um vetor, só que em vez dele ter um espaço de memória do tipo 0, 1, 2, 3, ele vai ter um nome. Então, vamos supor, em vez de ser um vetor na posição 1, ele vai ser um vetor de nome. Um vetor que vai ter um nome, aí vai ter vetor, disciplina, e total de aluno e resultado. Então, basicamente, depois que o cliente envia as informações, o servidor vai ter que receber as informações. Um problema que a gente enfrentou é que quando o servidor estava recebendo as informações, ele estava, como ele só pode receber em string, ele estava unindo todas as strings. Então, ele não estava recebendo RA, nome, disciplina, tudo separado. Ele estava recebendo como se fosse uma informação só. Então, para resolver esse problema, a gente teve que criar essa função aqui para receber linha, que no caso basicamente só vai separar um buffer, que é um espaço na memória. Depois que ele separar esse buffer, ele vai entrar num while, que cada espaço na memória, o buffer, no caso, ele vai ter espaçamentos de memória, que a gente vai chamar de byte, como se fosse a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Esse byte, ele vai receber cada letra do string de maneira separada. Então, vamos supor, se o nome é Bruno, ele vai receber primeiro o B, depois o R, depois o U, e assim sucessivamente. Então, ele vai receber o byte, e se a informação não for um /n, que indica que ele saltou uma linha, ele vai adicionar no buffer. Então, vamos supor, ele vai adicionar a letra B primeiro, depois ele vai retornar, vai receber a letra R e vai adicionar no buffer. Vai fazer isso até terminar, que no caso vai ser o /n. Depois que ele encontrar um /n, ele não vai adicionar o /n no buffer. Ele vai dar um break, vai sair do while, e esse while aqui ele vai decodificar o buffer e retornar ele para quando a gente quiser usar ele, que no caso vai ser receber informações dos alunos. Esse strip aqui que a gente adicionou é basicamente só para tirar qualquer espaçamento que a gente possa ter dentro desse buffer, para não dar problema de envio de string. Aí depois que a gente resolveu o problema de espaço entre strings, a gente vai para a parte de receber a linha em si. Aí a gente vai, no caso, tem que ser na mesma ordem que a gente passou em cliente. Então vai ser o primeiro nome, depois o RA, depois a disciplina, atividades avaliativas, e depois a gente vai receber cada nota separado. No caso aqui, como o RA é um inteiro, é um número inteiro, então vamos supor, número 1, a gente vai ter que converter ele para inteiro de novo. Lá no cliente, a gente converteu para string para poder passar no TCP. Depois a gente converte de novo para inteiro aqui. E atividades avaliativas é a mesma coisa, que é o número de provas que a gente vai ter. Então, vamos supor, 3 provas, cada uma com uma nota, e como a gente também vai utilizar no for, a gente precisa de um número inteiro. Aí, a gente vai declarar total aluno aqui, que vai ser o total da soma das notas que ele vai receber do cliente. A gente vai entrar dentro de um for aqui, o range é até onde que ele vai, então vai ser 3 avaliativas, ele vai rodar o for 3 vezes. O total aluno aqui a gente só vai somar com cada nota que ele vai receber, porque como também tem um for dentro do cliente, esse for vai comunicar com esse for aqui. Então, a cada nota que ele recebe, ele soma no total aluno, e depois ele vai somar 3 vezes nesse exemplo, e depois ele vai sair do for.
Depois que ele sair do for, ele vai vir para essa função aqui, cadastra, atualiza aluno. Que basicamente essa função aqui ela vai definir todas essas informações para um usuário. Vai ser, basicamente a gente vai utilizar esse dicionário alunos aqui, a gente vai inserir todas as informações nesse dicionário. Então, se a gente vai passar aqui, ó, dicionário aluno, RA que a gente recebeu aqui, o nome também, a disciplina e o cálculo que a gente fez aqui do total, que vai ser o total das notas. Ela também vai ser do tipo float aqui, que como a gente vai receber notas que vai ser do tipo float, a soma também pode ser um tipo float. Aí aqui a gente passa para um if aqui. Se o RA estiver dentro do dicionário aluno, significa que ele já está cadastrado. Aí no caso a gente vai fazer o aluno, que vai ser um nome que a gente vai associar a dicionário aluno na posição RA. Então, aí se não, significa que esse RA aqui ele não está cadastrado no dicionário dos alunos. Então, o aluno aqui ele vai receber um nome e esse aluno vai ser cadastrado nessa posição aqui, de RA. Aí, no caso, a gente só vai fazer igual a nome aqui, para, vamos supor, se a gente quiser atualizar um nome. Então, a gente já tem um RA cadastrado nessa posição e a gente quiser mudar o nome dessa pessoa. E a gente aqui vai receber a disciplina e o total, que aí vai encerrar e a gente vai fechar o dicionário. Aí a gente volta aqui que vai ser a questão da aprovação, se ele vai ser aprovado ou reprovado. Agora que já definimos o dicionário, agora a gente vai para a função de aprovação. Aqui a gente tem um for, que o RA, no caso, ele vai ser uma chave. E o aluno vai ser o que a gente tem para acessar a chave, né? E esse ponto itens, ele é as informações que tem dentro dessa chave, para a gente poder... Dentro do aluno, exatamente, não dentro da chave. Para a gente poder saber o total do aluno, as atividades, enfim, as informações que o aluno tem junto com ele ali, né? E aí a gente criou esse if, que o if, se ele for maior ou igual a 60, ele vai estar aprovado, o aluno. Se não, ele vai estar reprovado. Então, depois que a gente já definiu o dicionário de alunos, já cadastrou todas as notas, já fez a soma e já fez a questão da aprovação e reprovação, a gente vai fazer uma outra função para o servidor, que vai ser ele calcular a média da turma. A média da turma, a gente vai precisar de uma soma, que a gente vai fazer a soma de todas as notas de cada aluno. Então, a gente vai fazer um for, que vai acessar as informações de aluno, o valor, que a gente vai precisar basicamente só do valor de cada nota de cada aluno. Então, a gente vai pegar a nota de um aluno e acrescentar na soma. A gente também vai precisar de um número de alunos. Então, esse lens aqui, ele basicamente só acessa a quantidade de informações que tem dentro de um dicionário. Então, vamos supor, o dicionário, se ele tem RA, vai ter 3 RAs, ele vai ser igual a 3. O len vai ser igual a 3. Então, ele vai basicamente acessar a quantidade de alunos que a gente vai ter para fazer a média. Então, ele vai receber primeiro a primeira nota do primeiro aluno, vai acrescentar na soma e vai rodar o for de novo. Vai passar para o próximo aluno, vai receber essa nota e vai somar. Aí no final da soma, ele vai só, se o número de alunos for maior que 0, porque se o número de alunos for menor que 0, vai dar uma divisão por 0 e vai dar erro. A gente só acrescenta esse if aqui para não dar erro no código e ele não travar. Aí a gente vai fazer a média, que vai ser a soma das notas dividida pelo número de alunos. Aí a gente vai fazer um connection sort para enviar essa média para o cliente.
A gente vai dar um /n também para não dar erro de união de string. E a gente vai fazer uma criptografia ou codificação do tipo UTF-8. Depois que a gente já calculou a média, agora a gente pode enviar as informações para o cliente. Aí, no caso, essa opção de enviar informações de aluno só vai ser executada se o cliente requisitar as informações dos alunos. O cliente, por exemplo, ele pode requisitar só a média da turma, ou ele pode querer encerrar a conexão. Aí a gente criou um menu no servidor para saber o que ele quer fazer. No cliente, ele vai indicar uma ação que o servidor deve fazer. Então, no caso, ele vai receber essa ação do cliente, vai ser do tipo int, que a gente declarou como se fosse ação número 1. A gente vai receber as informações do cliente, então a gente vai receber nome, RA, disciplina, e vai enviar essas informações de volta, com o total das notas dos alunos e a aprovação dele. Se não, ele vai executar a ação 2, que ele vai querer só a média da turma, ele não vai querer as informações de cada aluno separado, ele vai querer só a média. E a ação 3, que é se o cliente quiser encerrar a conexão, ele vai dar um break, vai sair desse while true aqui e vai basicamente encerrar o protocolo TCP. Aí, nessa primeira ação aqui, que a gente vai receber as informações dos alunos e depois enviar de volta para o cliente de forma atualizada, a gente vai entrar nessa função aqui de envia informações de aluno. A gente vai precisar de uma variável contador e esse len aqui que vai indicar o número de alunos que a gente vai enviar para o cliente. A gente vai dar uma connectionsoft.send, que a gente vai enviar esse contador aqui para o cliente saber quantos alunos ele vai receber, para cadastrar cada um separado. E vai codificar essa informação. Aqui a gente vai precisar de um for, porque a gente vai acessar aluno diferente, que vai ter RA diferente e cada um vai ter uma informação. O ponto itens aqui é para a gente acessar os itens dentro dos alunos, então a gente vai enviar cada um separado, então vai primeiro enviar o RA, depois a gente vai enviar o nome do aluno, que vai estar o nome vai estar dentro da informação do aluno, a disciplina, o total, que vai ser a soma das notas, e o resultado, que é se ele for aprovado ou reprovado. Lembrando que para enviar uma informação no protocolo TCP, tudo está em string, não pode estar inteiro ou float. Então, como o RA é do tipo inteiro, a gente converte para string aqui, e o total aluno, que é a soma total das notas, é um tipo float, que a gente vai converter para string de novo. Então agora a gente vai falar sobre o menu, né? A gente teve 4 opções aí no menu. A primeira opção no menu que a gente dá o cout, né? É cout? Cout, que no caso vai ser para cadastrar o aluno, né? Que aí a gente, exatamente como está evidenciando ali, a gente vai enviar a opção 1, que é a ação que está lá no servidor, e a gente vai enviar essa informação codificada para ele, e depois que ele vai enviar as informações, o servidor vai receber, o servidor vai calcular e depois o servidor vai enviar para o cliente de volta. Exatamente. E aí depois a gente vai tem uma segunda opção, que é mostrar todas as informações do aluno. Então vai mostrar o RA, vai mostrar as notas dele, e é isso. Depois uma terceira opção que mostra todas as informações da turma. Então vai estar todas as informações de todos os alunos nessa função aí. E na próxima função a gente vai ter a média da turma, que a gente vai ser aquele mesmo esquema, que a gente vai enviar para o servidor na segunda ação, de forma codificada,
e ele vai fazer todo o cálculo da turma lá no formato float, que a gente vai... Ele vai fazer no formato float no servidor, vai enviar no string e depois a gente vai converter para float de novo no cliente. Para poder evidenciar a média da turma. E aqui basicamente a gente vai fazer uma função só para mostrar a média da turma. Então, para a gente receber as informações do aluno, a gente entra naquele mesmo problema que a gente já tinha falado no início, que a gente precisa de um buffer, que é um espaço de uma memória, e para cada espaço dessa memória a gente precisa alocar um byte, né? Então, a gente fez um contador, né? E esse contador, ele... vai ser o número de alunos que a gente vai cadastrar novamente. Então, vamos supor, a gente vai receber todas as informações de todos os alunos para cadastrar dentro do dicionário. A gente precisa saber quantos alunos a gente vai cadastrar. Então, a gente enviou um contador que a gente fez lá no servidor para o cliente. Exatamente. E aí a gente fez um for, que o for ele vai... rodar todos os alunos. Exatamente, aí vai rodar o RA, né, que vai receber a linha. A gente vai fazer o nome também, que vai fazer isso sucessivamente, a disciplina também. O total de alunos, ele entra um... Como é que eu posso dizer, cara? Um diferencial vai ser o float, né, em relação aos outros, né, porque... vai ser uma nota, então não vai ser uma string, não vai ser uma quantidade de letras, vai ser números. Aí a gente coloca float. E tem o resultado que segue o mesmo parâmetro dos outros. Que é aprovação ou reprovação. Exatamente. Então, se não, se tiver todas as informações do aluno dentro do dicionário, significa que ele já está cadastrado. Se não, a gente precisa cadastrar novamente o aluno ou somente atualizar o nome do aluno para poder... no dicionário. No caso, aqui, como a gente está cadastrando um novo dicionário, a gente vai inserir todas as informações. Então, a gente vai inserir nome, disciplina, total de alunos e resultado. Aí, assim que a gente chegar nesse ponto aqui, que é o resultado, a gente vai voltar no for e vai passar para o próximo aluno. Depois disso, a gente só colocou um cout aqui de informações recebidas, porque como é um protocolo TCP, a gente precisa confirmar que a gente recebeu essas informações. Então, é só para as informações que estão aparecendo aqui na tela não saltar para a próxima informação, que no caso seria voltar para o menu. E aqui a gente pressiona Enter só para passar, mas não vai passar nenhuma informação por esse input. Agora nós vamos explicar um pouco, mostrar as informações dos alunos, né? Aí a gente tem o RA, para a gente buscar o RA, né? E aí se ele encontrar o RA no dicionário do aluno, ele vai imprimir o RA do aluno, no número do aluno. Ele vai imprimir primeiro o RA, depois ele vai imprimir as informações dos alunos. Então, ele dá um barra. Ele vai dar um barra aqui, vai saltar o espaço e vai imprimir o nome, a disciplina, o total. Se não, ele dá um cout e fala que o aluno não foi encontrado. E aí essas opções a gente encontra vai estar encontrado no menu. No caso acima, a gente precisou encontrar o RA de um aluno, porque a gente queria achar um aluno específico. No caso da turma, a gente não precisa de um RA específico, que a gente só vai passar, no caso, um for dentro do dicionário do aluno. Isso. Que aí ele já vai ter todos os alunos da turma. Então agora a gente vai mostrar a média da turma. A média da turma a gente envia para o servidor na ação 2 de forma codificada. A média da turma está em string, só que a gente vai converter ela para float para poder imprimir a média da turma. Então agora, para a gente finalizar
a gente vai no menu, na opção sair, ele vai enviar para o servidor a ação 3 de forma codificada, e dessa forma ele vai dar um break, aí a gente vai sair do while true e ele vai cair nessa função do client socket close, que vai encerrar nosso programa maravilhoso. Então, para concluir o nosso trabalho, o TCP ele é um tipo de conexão que ele pede uma confirmação, né? Então, por isso que todas as funções que a gente ia executando, a gente sempre enviava para o servidor para o cliente, para a gente ter essa confirmação de que a informação foi recebida realmente, que ele não é igual ao UDP, que no UDP a gente só enviaria as informações e não preocuparia com o recebimento dela. Se desse erro, a gente não ia ser um problema para o servidor. Mas como é um protocolo TCP, a gente precisa realmente receber essas informações. Exato.